Cícero Romão Batista fez de Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não fez senão espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, palavra da ordem e da regeneração. Padre Cícero Romão Batista nasceu em 1844 no coração do sertão cearense. Desde a sua infância, cultivou uma fé profunda e uma vocação sacerdotal que o levaria a se tornar uma das figuras mais emblemáticas da história religiosa e política do Brasil. Ordenado em 1870, foi enviado 2 anos depois para Juazeiro, então uma pequena vila perdida no sertão, onde sua vida se entrelaçaria de modo indissolúvel com a do povo simples, sofrido pela seca e pela pobreza. Ali se tornaria não apenas um sacerdote, mas também um líder moral, um guia espiritual e, mais tarde, uma figura política de peso. O marco de sua fama foi o chamado Milagre da Hóstia. Em 1889, quando a beata Maria de Araújo teria recebido a comunhão e a hóstia se transformado em sangue em sua boca. O episódio atraiu multidões, fortaleceu a devoção popular e, ao mesmo tempo, despertou suspeitas da hierarquia católica que decidiu intervir. As investigações eclesiásticas acabaram por proibir Padre Cícero de exercer plenamente suas funções sacerdotais. Mas, se as portas oficiais da igreja se fecharam, a fé popular se manteve inabalável. Para o povo, Cícero continuava sendo o Padre Inciso, santo vivo que intercedia por seu povo junto a Deus. A força de sua liderança logo ultrapassou o altar. O sertão, castigado por secas cíclicas, fome e abandono do Estado, precisava de alguém que unisse fé e ação prática. Padre Cícero ensinava o povo a cultivar a terra, a praticar a caridade e a se organizar em comunidade. Sob sua orientação, Juazeiro do Norte cresceu e se transformou em um dos mais importantes centros religiosos e econômicos do Nordeste. Romarias se multiplicavam, trazendo multidões que buscavam bênçãos, conselhos e esperança. No entanto, sua influência não se limitou ao campo espiritual. Ele compreendia que a fé sem ação social seria incompleta. Por isso, ingressou também na política, assumindo cargos públicos, apoiando lideranças locais e se tornando um elo entre o sertanejo e os governantes. Mas sua política nunca se afastou da religião. Era um projeto de transformação social que tinha como base a doutrina social da Igreja. Foi nesse ponto que Padre Cícero começou a perceber, já nas primeiras décadas do século XX, um perigo crescente. O Brasil vivia tempos de instabilidade e as ideias socialistas e comunistas importadas da Europa começavam a encontrar espaço entre intelectuais e movimentos populares. No Nordeste, marcado pela desigualdade, esse discurso parecia sedutor. Prometia justiça social, mas à custa do abandono da fé e da destruição da ordem cristã. Padre Cícero, que via na religião o eixo da vida moral e comunitária, passou a alertar os seus fiéis contra essa nova peste espiritual. Seus sermões, ainda que impregnados de ternura pelo povo, continham cada vez mais advertências contra doutrinas que rejeitavam Deus e promoviam ódio entre as classes. Para ele, o comunismo não era apenas um sistema político ou econômico, era uma ameaça à própria alma do Brasil. Em suas cartas e conversas já se notava essa preocupação. Enquanto o povo simples lhe pedia bênçãos para a chuva, para a lavoura ou para a saúde, ele, com voz firme, lembrava que era necessário vigiar contra os falsos profetas da política, que queriam substituir a cruz pelo punho fechado. Sem Deus, dizia ele, não há justiça, mas apenas desordem.
O clima mundial reforçava essa percepção. A Revolução Russa de 1917 havia mostrado como o comunismo podia tomar o poder pela força, perseguindo a igreja e instalando um regime ateu. No Brasil, a década de 1920 trouxe greves operárias inspiradas no socialismo europeu. E em 1922, nascera o Partido Comunista Brasileiro. Padre Cícero, já idoso, mas lúcido, observava com inquietação essa expansão. Para ele não se tratava de mera política, mas de uma guerra espiritual. A cruz contra a foice e o martelo. É nesse contexto que, já no final de sua vida pública, o velho patriarca do sertão decide consagrar suas últimas palavras e seu último apelo à proteção da fé recebida dos pais. O ato culminante de sua trajetória, que foi pastoral, política e profética, assume a forma de uma proclamação solene, um chamado aos crentes para a resistência moral e vigilância contra as ideias que, em sua convicção, ameaçavam a família, a ordem social e a igreja. Padre Cícero morreu em 1934, aos 90 anos, mas deixou um legado que transcende seu tempo. A cidade que ele ajudou a erguer, a devoção popular que o proclama Padre Inciso e uma mensagem final de alerta e defesa. O manifesto que segue na íntegra e conforme a redação que hoje circula entre arquivos e devoções locais, emerge como o testamento público do homem que, tendo vivido entre sacrário e praça, escolheu encerrar sua vida com um grito de proteção às almas de seu povo. Caríssimos fiéis, que a fé vos salve. A Horda Vermelha ameaça, com suas garras de abutre, destruir a nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos seculares. A própria organização da família, célula máter da sociedade cristã. A Igreja de Jesus Cristo, que tem sido em todos os tempos visada com ódio e rancor pelos pregadores de ideias subversivas, é, nesta hora de graves apreensões para a grande pátria do Cruzeiro, o alvo predileto dos emissários de Satanás. Acenando com a falsa bandeira do liberalismo, a besta fera do Apocalipse atira suas patas de fogo contra a estabilidade de nossas instituições. Ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos de Deus. As lavas ardentes do vulcão bolchevista lamberão a face da terra e, sob os escombros da fé, calcinada pelas labaredas do anticristo, ressurgirão Sodoma e Gomorra. De pé, cristãos do Brasil, guerra de morte aos que empunharem a bandeira vermelha do liberalismo, para estancar em nossas almas a fonte perene de fé e entregá-la inerte nos braços de Satanás. Cegos serão todos aqueles que cessarem os olhos à evidência da verdade. É visto ao lado do Padre Cícero o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido das funções de general honorário do Exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos que naquela faixa do Nordeste teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa.